Na vida do programador, trabalhar com informações no formato texto nem sempre é uma tarefa fácil. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma forma de trabalhar com textos que pode facilitar muito a sua vida. Fala pessoal, Léo aqui, sejam bem-vindos ao canal Include. A forma na qual nós iremos trabalhar com textos aqui é transformando esses textos em formato array. Para quem ainda não assistiu, aqui no canal tem um vídeo onde eu explico de forma sucinta como trabalhar com arrays, e é importante que você assista esse vídeo, principalmente se você está começando, porque trabalhar com arrays pode ser um pouquinho confuso. Para quem está começando, array é um tipo de dado que pode confundir um pouquinho na hora de trabalhar com ele. Então vamos lá, que eu estou aqui com um código fonte de exemplo e eu trouxe aqui 3 strings no qual a gente vai trabalhar com elas. Percebam que em todas as strings que a gente tem aqui, a gente tem meio que um padrãozinho, né? Então percebam que nessa string 1 a gente tem um padrão com vários números separados, por exemplo, aqui por barra. Poderia ser ponto e vírgula, poderia ser outro caractere, mas perceba que a gente tem um padrão aqui. Na nossa segunda string, nós também temos aqui um padrão, que no caso é justamente uma separação por ponto e vírgula. E aí na terceira string, a gente também tem um outro padrão, no caso aqui é uma separação utilizando ponto e vírgula junto. E aí, por conta desse padrão, você consegue utilizar uma função padrão que vai fazer com que você consiga pegar essa string e transformar ela num formato array. Então como que a gente faz isso? Aqui eu tenho 3 arrays que estão sem conteúdo, né? Eles só estão inicializados aqui para delimitar que é um array. E aí, qual função que a gente vai utilizar? É essa strtokar. É uma função padrão da TOTS que vai fazer esse trabalho para a gente. O que a gente tem aqui? No primeiro parâmetro a gente tem a string 1, que é a nossa variável, ou seja, esse conteúdo aqui. E aí na segunda posição a gente passa qual que é o caractere que vai fazer a quebra. Ou seja, aqui no nosso primeiro exemplo, a gente utilizou a barra. Isso significa que toda vez que ele encontrar uma barra, ele vai transformar isso na posição do array e vai ignorar esse conteúdo da barra. A gente já vai fazer um teste aqui debugando para ver como que isso vai funcionar na prática. E a mesma coisa vai acontecer aqui com a nossa string 2, só que aqui a gente está usando o ponto e vírgula como um caractere delimitador, tá bom? No terceiro exemplo, a gente também tem uma string, só que dessa vez a gente está utilizando 2 caracteres que vão fazer a demarcação ali, né, a quebra para a gente, que é o ponto e vírgula. Então vamos rodar esse código-fonte em debug, justamente para a gente poder ver isso daí funcionando, tá? Bom, estamos agora no nosso ponto de parada e aqui a gente vai ver como que funciona essa função na prática, tá bom? Deixa eu só expandir aqui, que aí vai ficar mais fácil da gente ver a coisa acontecendo. Então nós temos as nossas 3 strings atribuídas nas variáveis e temos aqui também 3 arrays que até então não tem nenhum conteúdo dentro deles. Quando a gente executar a primeira função, perceba que ele vai quebrar essa string em várias posições aqui no array, ignorando então a barra, que é o caractere delimitador que a gente colocou. Então no caso, nós temos exatamente as 6 posições, que é exatamente o que está aqui na nossa string. E caso eu queira acessar alguma informação, eu posso colocar aqui, por exemplo, o array 1 e acessar a posição 1 e ter apenas o conteúdo dele retornado. Ou posso ter aqui a posição 2, ou até mesmo posso utilizar a função len, que vai permitir com que eu avalie o tamanho desse array e consiga fazer ali um for, por exemplo, varrendo todo esse array. Indo para o próximo exemplo, a gente vai ter exatamente o mesmo comportamento, tá? No caso aqui, a gente tem 4 posições separadas por ponto e vírgula. Então, como esse é o nosso caractere delimitador, ele separou cada palavra em uma posição do array, que ajuda bastante a gente na hora de fazer alguma análise desse texto. E aí, vamos para o nosso terceiro exemplo, vou avançar aqui, e ele fez a mesma quebra, só que dessa vez a gente utilizou 2 caracteres como delimitadores aqui para ele poder quebrar esse array nas suas devidas posições, né? Então temos aqui no caso 4 posições delimitados pelo ponto e vírgula. Então esse caractere delimitador é quem define onde vai ser uma posição ou outra e ele também automaticamente é ignorado. Isso daqui também funciona quando você lê algum arquivo muito grande. Então, dependendo da posição, você pega ali, por exemplo, um arquivo do tipo CSV, que é separado por ponto e vírgula, e aí você consegue utilizar essa função para quebrar em várias posições de array e talvez facilitar a leitura do seu arquivo texto. Então, vai muito de caso a caso, mas é importante você conhecer essa função, que dependendo da situação, pode ser bastante útil na hora de trabalhar com textos. Eu vou deixar aqui na descrição
o link da documentação dessa função lá no TDN, tá bom? E aí vocês podem consultar e fazer uso delas. Então, só queria realmente compartilhar essa dica aqui de como trabalhar com texto, né? Essa é uma das possibilidades que a gente tem. Então, se você gostou, não se esqueça aí de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever aí no canal também para ajudar o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais gente. Pessoal, obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Valeu e até a próxima.